Bom, vamos lá então para a aula de hoje, pessoal. Falar sobre forrageiras de clima frio. A gente veio dos trópicos lá, forrageira C4, né, gramínea C4, e aí na luta, né, de tentar consorciar, ou misturar, ou associar, como queiram dizer, né? Para mim é botar para competir essas gramíneas tropicais C4 com as leguminosas tropicais C3. Então, para a grande maioria do país, aí, nosso Brasilzão pecuário, né, de centro-oeste, norte do país, é o que a gente tem disponível, essas plantas de clima tropical. Né? Agora, na região sul, né, a gente consegue ter plantas de clima frio, né? Então, essas plantas são, tanto as gramíneas quanto as leguminosas, são de metabolismo fotossintético C3, nessa área de ocorrência aí temperada do globo, né? Então, assim, boa parte do hemisfério norte aqui, né, da Europa toda, América do Norte, né, boa parte da nossa produção animal no mundo, né, vem, né, dessas áreas, clima temperado. No hemisfério sul, já é um pouco mais estrito, né? Mas aqui os países, o sul da Austrália, né, que não está pegando aqui nesse mapa, mas o sul da África, né, e o sul da América do Sul aqui. Então, principalmente, vamos falar, Chile, Argentina, Uruguai, né, são países que estão realmente inseridos dentro dessa zona temperada. E no Brasil, aqui, a gente teria todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e mais o sul do Paraná, como clima temperado mesmo. E aí vem a transição, né? Digamos ali, seja subindo de Palmas, no Paraná, né? Guarapuava, ali já vai daí virando um subtropical, até chegar aqui no noroeste do Paraná. Nós estamos em Maringá, aqui em cima, né, do Trópico de Capricórnio, né, no sul. Uma zona de transição. Se pegar o nosso noroeste paranaense, né, que ele é bem caracterizado por uma região de arenito, né, e daí que tem anos que é meio subtropical, tem anos que é tropical, né, de inverno quente, mais seco, né. Mas, de qualquer forma, pega também regiões do sul de São Paulo, do sul do Mato Grosso do Sul, né, e regiões também de altitude. Tem, às vezes, regiões de maior altitude, que daí, mesmo estando fora dessa zona temperada, né, estando na zona tropical, mas tendo um inverno frio, né, bem definido, você consegue cultivar essas plantas temperadas. Beleza. E qual que é o cardápio, então, dessas forrageiras de clima frio? Também é bem extenso, né? Você vê aí, tanto de gramíneas anuais quanto de leguminosas anuais, gramíneas perenes, leguminosas perenes. Teríamos aí as aveias, azevém, centeio, cevada, trigo, triticale, as gramíneas anuais, a festuca, capinos pomares, cevadilha, as gramíneas perenes, de clima frio, as leguminosas ervilha, ervilhaca, serradélia, trevos, né? São vários trevos anuais e trevos também perenes, ou bianuais, né? Trianuais, como aí vários trevos e cornichão. Cornichão também é bem utilizado. Que assim, não foram todas essas espécies aí que caíram na graça do produtor, tá? E são amplamente utilizadas. Então, as sinaleias que são realmente de maior expressão, né, nos sistemas de produção agrícola e pecuário, né, no sul do país. Aí, as aveias, o azevém, né, disparado na frente, a utilização, e os trevos, branco e vermelho, e cornichão, seriam as leguminosas mais utilizadas, né, com uma área maior plantada e tal. E em relação ao uso, quais usos são feitos dessas forrageiras temperadas, né? Então, existe tanto a utilização solteira, né? E aí principalmente das gramíneas temperadas, mas também é possível um cultivo solteiro das leguminosas temperadas, né?
mas eu diria que são principalmente utilizados em associação ou em misturas. E aí, tanto entre gramíneas, e somente entre gramíneas, quanto entre gramíneas solteiras ou em mistura com leguminosas. Também uma, duas, três espécies de leguminosas. Então, assim, é mais comum a gente encontrar esse tipo de salada no ambiente temperado subtropical. É bastante utilizado também em sistemas integrados, né? Aqueles em que você utiliza uma forrageira, né, em sucessão a uma lavoura, e aí com a utilização de pastejo ou não, né, nessas áreas, e aí vem o uso realmente bem expressivo da aveia e do azevém, né, em sucessão às lavouras de milho, soja, né, e aí essas plantas têm como objetivo, né, a cobertura do solo, ciclagem de nutrientes, né, quebra do ciclo de pragas, né, e podem ser também utilizadas em pastejo, o que inclusive aumenta depois a produção de soja subsequente lá. Então, quanto no centro-oeste, a gente falou da utilização lá da braquiária rusisiensis, né, da braquiária paiaguás, do milheto, né, para fazer essa função de cobertura de solo, né, dentro de um sistema de plantio direto ou de um sistema integrado, né, também utilizando essas plantas depois para pastejo, na parte tropical do país. No sul do país, o que predomina é o uso da aveia, do azevém e até de misturas com leguminosas, né, nesses sistemas integrados. Um uso interessante, que é bem mais comum nesse ambiente temperado, é a sobressemeadura. É bem mais comum o uso de sobressemeadura no ambiente temperado do que no ambiente tropical, né? O que se trata isso? É você sobressemear essas espécies temperadas, em pastagens nativas ou em pastagens de espécies tropicais, né? Então, para fazer aí a entre-safra, né, da época de primavera-verão, na mesma área, né, sobressemeando essas espécies de clima temperado. Isso tanto, né, da forma como eu disse, em áreas já de pastagens, ou a sobressemeadura também em áreas de agricultura. Você fazer a distribuição das sementes dessas gramíneas temperadas em cima de uma lavoura de soja que ainda não foi colhida, por exemplo. Então, as modalidades de sobressemeadura, tanto de gramínea quanto de leguminosa tropical. Desculpa, temperada. Outros usos: pastejo, né? Fenação, e aí principalmente de gramíneas, né? Mas também com possibilidade de fenação das misturas ou até de leguminosas solteiras. Silagem, e aí principalmente a silagem de gramíneas pré-secadas, né? Ou de misturas de gramíneas e leguminosas, né? E um pouco mais dificultoso, um maior desafio de fazer a silagem exclusiva de leguminosas, né? Isso por conta do alto conteúdo proteico e um alto poder tampão, né, que gera, dificultando o caimento do pH dessas silagens exclusivas de leguminosas. A questão das gramíneas, né, ou mesmo das misturas para a silagem está em relação ao seu teor de umidade, né? Por isso prevalece o sistema pré-secado de silagem, né? Silagem pré-secada, melhor dizendo. Para a formação de palhada, já foi bem dito, e essa própria formação de palhada funciona ali como um adubo verde, né? E aí, principalmente quando a gente inclui as leguminosas, para que haja fixação de nitrogênio e enriquecimento de nitrogênio nesse sistema. Então, são diversos usos aí possíveis, né, para essas forrageiras temperadas de clima frio. Beleza, então esse quadro aí, ele até está publicado no capítulo do livro Plantas Forrageiras, né? E é legal que ele explica a complementariedade de ciclo que é possível se ter entre essas espécies temperadas, né? Para a gente prolongar o período de utilização.
Então, a gente tem aí o período em meses, né, de utilização sob pastejo das principais forrageiras de clima temperado. Aveia preta, azevém, trevo branco, trevo vermelho e cornichão. E aqui a corzinha cheia, né, é o período normal de utilização, e quando está achurado, varia conforme a região, cultivar, condição climática, né? Você pega mesmo aqui, né? Vamos pegar para aveia preta, que é a única coisa que vem, vai bem até aqui em Maringá, né? Mas tem restrição assim de período de utilização. A gente vai ter aveia aqui em Maringá, talvez, num ano muito bom, final de maio, junho, julho, agosto, já talvez não tenha muita mais aveia aqui nessa região, né? E por isso que está churado até em outras regiões aqui, né? Talvez a gente tenha, mais ao sul do país, a gente já consegue plantar em março, já tem em abril, né? E aí se estender esse pastejo na aveia até setembro, regiões mais frias, né? Para nós aqui já fica bem mais limitado aí, maio, junho, julho, olha lá. Tá? O azevém, daí você veja que naturalmente o azevém já tem um ciclo deslocado mais para frente, né? Mais tardio, a produção de forragem do azevém. Não teria azevém aí, como a azevém gosta mais de frio, né? Mas já a partir só de realmente maio, pensando lá no sul do Rio Grande do Sul, né? Ou somente a partir de junho, pensando mais aqui no sul do Paraná ou Santa Catarina. E aí, julho, agosto, setembro, e ainda, quando ainda produz azevenho, a aveia já está acabando. Então, tem essa complementariedade, né? A aveia mais precoce, o azevenho mais tardio. Depois a gente vai ver ainda mais uma opção do centeio, que seria ainda mais precoce aqui. Aí o trevo branco, você veja, o trevo branco tem um ciclo bem comprido, né? Você teria aí no sul do Rio Grande do Sul, só não teria trevo branco nos meses mais quentes aqui, né? E aí você teria ainda uma complementariedade com o trevo vermelho, que é um pouco mais precoce aqui, né? E complementando ainda com o cornichão, que é a leguminosa, que é uma leguminosa perene, né? Que tem a sua maior distribuição aí de pastejo ao longo do ano, não sendo encontrado, né, na pastagem somente nos meses mais quentes, ó, fevereiro e março não teria cornichão. Então, assim, para mostrar para vocês que é um ambiente bem interessante de produzir forragem, né? O nosso sul do país aí, esses climas temperados subtropicais. Você consegue ter uma boa salada no período de inverno, né? E nós vamos ver com desempenho animal até superior às pastagens de verão, né? As gramíneas tropicais ou ao campo nativo lá de verão. Beleza, então vamos lá, vamos falar. Primeiro gênero, o gênero Avena, tem 3 ou 4 espécies aí do gênero Avena, que nós vamos ver. E aí, esse gênero, a gente pode caracterizar ele bem por essa inflorescência, né? Tipo panícula, dística ou piramidal, né? São plantas bem folhosas, né? De colmos cilíndricos. Nós vamos ver em detalhes aqui na morfologia. Mas antes, vamos falar dos usos. Então, reforçando o uso em sucessão à soja, milho, em sistemas de plantio direto para produção de palhada, adubo verde, né? Sob pastejo, fenação, feno de aveia, um ótimo feno, né? Bastante procura. Silagem pré-secada, preferencialmente para contornar a questão da umidade. Pode ser colhida verde, servida no coxo. Para a produção de grãos também, daí tem cultivares específicos, principalmente de aveia branca, nós vamos ver uma espécie para a produção de grãos, e o adubo verde, como já mencionado. A origem da aveia é da Ásia, o norte da África. Existem relatos do homem utilizando aveia já há mais de 3 mil anos atrás, né? A introdução no Brasil, no sul do Brasil, é bem mais recente, né? É uma gramínea C3 de ciclo anual. Então, a aveia, diferentemente do azevém, que a gente vai ver depois, né? A gente tem que plantar todos os anos a aveia. Então, são essas 3 principais espécies, a avena estrigosa, que é a aveia preta. E essa tem uma aptidão mesmo forrageira, né? Porque os seus grãos não têm um valor industrial muito bom, né? Tanto são menores e
são grãos com uma manchinha preta, o que desvaloriza um pouco depois, né, o farelo, né, a farinha de aveia, ela como um produto para consumo humano, né, um pouco desvalorizada daí. Portanto, o seu uso mais estrito como forragem, avena estrigosa. E também nós vamos ver uma planta um pouco mais rústica em relação ao ataque de ferrugem, que é o principal problema sanitário aí das aveias. Depois vem a avena sativa, que é a aveia branca, e aí sim, essa é especial aí para qualidade e produção de grãos, mas também para produção de forragem. Tem aveias brancas aí que produzem até mais forragem do que as aveias pretas, principalmente se forem em regiões em que ela não for muito atacada, muito acometida por ataque de ferrugem, né, de fungos foliares. Tá? E a avena bizantina, que é a aveia amarela, né, que é também mais utilizada para a produção de forragem. Mas, digamos, os maiores usos que a gente mais encontra é a aveia preta e a aveia branca. Características morfológicas a ver qual que é o jeitão, a carona dela, né? Então, hábito de crescimento, como que os colmos se organizam. É um crescimento cespitoso, formando touceiras, crescimento ereto, né? Talvez alguns cultivares um pouquinho mais decumbentes, mas predominantemente ereto o seu crescimento, alcançando aí até 1,5 m de altura. Os colmos são cilíndricos e ocos. Você cortar ele, diferentemente da maioria lá das gramíneas tropicais que a gente falou, né? Vai ser o colmo oco. As folhas são glabras, ou seja, sem pilosidade, né? Com 5 a 20 milímetros de largura e até 40 centímetros de comprimento. Tem uma lígula bem desenvolvida, e o que está destacado aqui, que é o que vai diferenciar a aveia depois de azevém, centeio, se estiver na fase vegetativa, né, quando a gente não consegue diferenciar pela inflorescência, e sem aurícula, é o que vai diferenciar do azevém. Então, veja, ó, não tem aquele prolongamento ali da região do colar, né, aquela aurícula. É só mesmo uma lígula membranosa bem desenvolvida. E a panícula piramidal difusa aí que a gente já comentou, né? Bom, então aqui essas imagens para a gente treinar o olho, né, a diferenciar a aveia do azevém e do centeio, então, na fase vegetativa, né, pela região aqui do colar, então. Então, lá, reforçando, né, aveia, lígula bem desenvolvida, sem aurícula. Azevém, aurícula abraçante, né, veja, bem desenvolvida, uma aurícula grande, bem desenvolvida, né? Abraçante, elas se cruzam, uma aurícula se cruza com a outra, né? E uma lígula mediana, digamos, né? Dentro dessas três comparações, veja que o centeio quase não tem lígula, a lígula pequenininha. E também a aurícula mediana, né? Aurícula mediana com lígula pequena, centeio. Sem aurícula, lígula bem desenvolvida, aveia. Uma aurícula abraçante, bem desenvolvida, azevém, com uma lígula mediana, né? Características agronômicas. Qual a exigência em solo? A aveia vegeta até em solos de média fertilidade, né? Mas ela vai produzir mais e ela responde à adubação, né? Ela vai produzir mais em solos de alta fertilidade. O importante é que sejam solos bem drenados, né, para não ter uma condição ali de umidade de solo que leve a um ataque de fungos foliares, né? Então, não tolera encharcamento de solo, alagamento tampouco. O estabelecimento da aveia é bem rápido, então, em condições adequadas de temperatura, de umidade, você vai ter forragem aí para fazer um primeiro pastejo ou corte com 30 dias, né? A 50 dias, se as condições não forem tão boas, né? Essa semente também grande auxilia isso, né? Porque você tem ali uma emergência, né? Um crescimento rápido da plântula, essas
maiores quantidades de reserva que a semente tem para suprir o embrião ali e a plântula inicial, né? A semeadura, ela ocorre entre março e maio, e dependendo da precocidade do frio da região, né? Então, se eu estou no Rio Grande do Sul, em março eu já consigo plantar. Aqui em Maringá, não, né? Em Maringá, em março ainda faz calor, teria problemas do desenvolvimento inicial da aveia. Então, a nossa janela para essa região aqui é entre meados de abril e meados de maio, época adequada do plantio de aveia aqui, no noroeste do Paraná, né? Então, não apresenta ressemeadura natural, você tem que plantar todo ano a aveia, né? Diferente do azevém. Também é importante sempre o enterrio das sementes de aveia, porque ela não germina bem sob luz. Ela recebe, sementinha de aveia recebendo luz, ela não vai ter os estímulos para absorver água, né? Para o embebimento e para a germinação. Então, é importante, de alguma maneira, enterrar as sementes, né? Susceptível à ferrugem foliar, esse é o principal problema sanitário aí da aveia, né? Como vocês estão vendo nessa imagem, existem cultivares mais susceptíveis e menos susceptíveis, né? A gente já falou, a aveia branca, em geral, é mais suscetível a essa ferrugem do que as aveias pretas, né? E amarelas. Pulgões também podem ser problema, mas principalmente a ferrugem, tá? E principalmente na aveia branca e amarela, né? A aveia preta, ela é a mais resistente a isso aí. Lagartas em todas, principalmente por conta do estabelecimento, que as plantas são mais tenras, né, imaturas. A aveia preta, a avena estrigosa, né, ela tem um poder alelopático que é interessante. O que é o poder alelopático, né? Esse poder vem de substâncias alelopáticas, né? São substâncias produzidas por plantas que vão interferir na germinação das sementes de outras plantas, né? Então, isso é bastante interessante para ser feito em áreas agrícolas, né? Então, se plantar aí aveia preta depois de um soja, né, vai haver uma supressão ali da germinação de plantas invasoras, que você depois teria que gastar com defensivos agrícolas e tal. Então, é interessante esse poder alelopático aí da aveia preta. O ciclo é mais curto que o azevém e concentra a produção de forragem, né, no seu primeiro ciclo de produção, mais precoce, em relação ao azevém, né? Se consorcia muito bem com as gramíneas temperadas e as leguminosas temperadas, né? Então, uma complementariedade de ciclo bem interessante entre essas gramíneas, centeio, aveia e azevém. Por quê? Porque o centeio produz a maior parte da forragem dele precocemente, ali em maio, junho. A aveia intermediária, né, produzindo o seu pico de produção de forragem ocorre em junho, julho. E depois tem o azevém, que é mais tardio, né, que vai ter o pico de produção de forragem em agosto, setembro. Né? Então, veja, né, mais ao sul do país, aí no Rio Grande do Sul, a gente consegue, com essa mistura de gramíneas, um ciclo de pastejo longo, de 180, 200, 210 dias. Né? E aí você também consegue o quê? Uma estabilidade maior de taxa de lotação, né? Porque primeiro vem o pico do centeio, depois da aveia, depois do azevém. Então, você não tem muito que, talvez, ficar ajustando a taxa de lotação nesse período mais longo de pastejo, com essas misturas complementares de ciclo. E ainda depois você tem a complementariedade de dieta, né? Que você entra com as leguminosas, né? Para complementar, né, essa dieta das gramíneas aí que são altamente digestivas, né, com muita energia, com bastante carboidrato solúvel, e aí entra a leguminosa fornecendo mais proteína, mais nitrogênio e mais minerais, cálcio, fósforo, magnésio na dieta. Tá? Então, nós temos uma complementariedade de ciclo entre as gramíneas e depois ainda uma complementariedade de nutrientes na dieta desses animais com as leguminosas. E aí, todas aquelas opções, né, que a gente já falou, mas principalmente os trevos,
o cornichão e a ervilhaca são utilizados aí. Aveia produtividade solteira de 3 a 6 toneladas de matéria seca, e normalmente são as produtividades encontradas, tá? Para aqui, se a gente tiver aqui no noroeste do Paraná, mais para 3, né? Se tiver em climas mais frios, mais para 6 toneladas aí. Mas pode chegar até 10 toneladas, aveia irrigada é uma possibilidade, né? Para ter produtividades maiores. E concentrada essa produtividade sempre na primeira colheita, ali no primeiro corte, né? A taxa de lotação, então, que pode ser obtida, né, varia aí de 1,5 a 3 UAs por hectare, nesse período, né, de 60 a 160 dias aí da aveia. Características zootécnicas, ou seja, de valor nutritivo e de toxicidade. Bom, gramínea C3, né? Aí é lembrar lá da anatomia e fisiologia dessas plantas que levam a esse maior valor nutritivo, tanto maiores concentrações de proteína, variando de 15 a 20%, quanto de energia aí, né, maior NDT, nutrientes digestíveis totais, ou digestibilidade de 65 a 70%. Então, bem mais nutritivas aí, digamos, do que as nossas gramíneas tropicais lá, né? Proporciona facilidade de ingestão pelos animais em pastejo, quando bem manejada, quer dizer, no horizonte ali pastejável, né? Pura folha, fácil de o animal fazer um bocado pesado, né? Até os colmos são tenros, são consumidos facilmente. Então, proporciona alta ingestão de forragem, proporciona rápida ingestão de forragem, né? Porque é fácil de ser colhida. Então, você tem uma planta fácil de ser colhida, uma boa proporção de folhas, que tem alta concentração de proteína e energia, né? Leitinho, produção de leitinho, bastante carne, e bem aceita por todas as espécies animais. Em relação à toxicidade, não é bem uma toxicidade, mas quando há uma mudança abrupta, né, de dieta, pode acontecer problemas metabólicos, digestivos aí que culminam em diarreia, né? Principalmente na bezerrada aí, mas também em animais adultos, quando há essa transição abrupta para uma forragem tenra, né? Muita concentração de água e também de substâncias solúveis, né? Bastante degradáveis, né? Pode ocasionar diarreias. Então, se possível, né, adaptação com pastejo horário, ou até suplementando, né, esses animais com uma forragem mais rica em fibra, né, mais fibra, para tentar evitar essas diarreias aí no começo da utilização dessas pastagens de aveia. Desempenho individual, então, de 800 a 1 quilo de média, né, desse período de pastejo, para bovinos, 150, 180 gramas por cabeça dia aí, se tratando de ovinos. A produção de leite de 15 a 18 litros ou quilos de leite por vaca dia, né? Se tiver genética para isso, o que vai gerar aí produtividade, né? Então, aquelas taxas de lotação lá de 1,5, 2 UAs por hectare, com essa produção, né, ou com esse desempenho individual aqui, gera produtividades animais de 200 a 300 quilos de peso vivo por hectare, né? Isso a gente está falando nesse período de pastejo, ou até 5.000 litros de leite, né, por hectare, nesse período aí de pastejo. Cultivares disponíveis. Temos bastante cultivares disponíveis, né? Existem os institutos de pesquisas regionais aí, que é interessante a gente está acompanhando para você ver na sua região, né, qual é o cultivar de aveia que é mais adaptado. Existe essa especificidade, né, entre o cultivar e o seu ambiente. Então, a gente aqui está em Maringá pensando em um cultivar aqui para a gente vai ver lá no IAPAR, né, no Instituto Agronômico do Paraná, quais são as cultivares mais utilizadas aqui, né? Então, principalmente de aveia granífera, que pode ser utilizada também, né, como uma aveia forrageira, vai ter só a questão
da maior susceptibilidade lá à ferrugem, né? Uma aveia branca, a gente tem o cultivar Afrodite. Né? E de aveia preta, o cultivar, acho que lançamento mais antigo aí, que acho que é ainda mais utilizada, que é a Iapar 61, a Ibiporã. Né? E aí a Esmeralda e Suprema, que são, acho que, os lançamentos mais recentes aí de aveia branca forrageira, né? Inclusive, que acabam tendo produtividade de forragem até maior do que da aveia preta, quando não tem um problema intenso lá da ferrugem. E aí existem outros cultivares também da Embrapa, né? De aveia, nós vamos ver depois no final, podemos dar uma olhada melhor nesses cultivares lançados pela Embrapa. Aqui no caso, esse foi lançado em 2019, o mais recente, BRS Madrugada. Tá ok, turma? Estamos junto aí? Beleza, então vamos adiante. Vamos falar sobre o azevém, gênero Lolium. O azevém também é conhecido aí como pasto italiano. E tem essa carona aí, né? Você já distingue o azevém da aveia ou do trigo por essa brilhosidade aí, estão percebendo? Na lâmina foliar, parece que ela é meio emborrachada, né? Esse verde escuro, brilhante aí, característico do azevém, comparando com a aveia. E aí, se tiver na fase reprodutiva, não tem como confundir, né? Porque a inflorescência do azevém é do tipo espiga, dística. Tá vendo aí as espiguetas, né? Que, na verdade, aqui é a inflorescência, realmente está aqui, né? São várias flores organizadas nessa inflorescência, então difere lá das gramíneas tropicais, né? Então, aí, a inflorescência do azevém, inconfundível. Vamos lá, origem. Capim italiano, né? Norte da Itália, então, na Europa, é a origem, o centro de origem, diversificação do azevém. O azevém daí já veio aqui para o Brasil, na época da colonização, né? Ele é mais antigo aqui no Brasil do que a aveia, até. É uma gramínea também, C3. Está aqui anual, mas, na verdade, ela tem ressemeadura, né? Então, ela vai vai se perenizando na pastagem conforme eu vou permitindo essa ressemeadura. Mas difere, né, do azevém perene, que é utilizado mais na Europa, na América do Norte, o azevém perene, que é o Lolium perene. Nós utilizamos no Brasil o Lolium multiflorum, que é o azevém anual, mas nós vamos ver que ele tem uma ressemeadura natural. Bom, então, vamos falar da morfologia agora. O hábito de crescimento é muito semelhante ao da aveia, né? É cespitoso, ereto, seus colmos cilíndricos também. As folhas, o que difere é essa brilhosidade e essa coloração verde um pouco mais intensa, né? E o que difere lá no comecinho, na plântula, é que a folha do azevém, ela emerge, né, no pseudocolmo enrolada. Você vê que ela sai enroladinha, diferindo da aveia. Uma outra questão morfológica aí para diferir azevém da aveia. O tipo de inflorescência, tipo espiga dística, né, vai saindo uma espigueta para cada lado aqui, dessa ax principal, né? E as espiguetas inseridas diretamente nessa rax, por isso é uma espiga. A lígula, como a gente viu, né, pouco desenvolvida comparado com a aveia e com a aurícula bem desenvolvida abraçante. Então, de novo, só para a gente reforçar lá, azevém com essa aurícula abraçante, comparando com a aveia que não tem essa aurícula, né? Os usos, veja, basicamente é os mesmos usos que a aveia, incluindo, né, adicionando aí o uso como gramados. Aí principalmente também o Lolium perene, né? Então existe toda aí uma seleção, um melhoramento genético focado para gramados esportivos e ornamentais, né? Características agronômicas. Agora, então, sempre vamos comparando, né, com a aveia.
Então, a azevém não gosta de calor mesmo. Se a aveia até vegeta aqui em Maringá, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, o azevém, ele não aguenta esse calor, não. O azevém gosta de clima mais frio, né? 22 graus seria a praia do azevém aí, né? Então, ele é menos tolerante ao calor, tá? Só que é mais resistente à ferrugem, a pulgões, né? Ele tem uma sanidade melhor, ele é mais rústico, o azevém. Mais susceptível também às lagartas, como as aveias aí, principalmente lá no estabelecimento. Se multiplica por sementes, né? E a semeadura é aquela mesma época lá da aveia, de março a maio, dependendo onde você está. Está no Rio Grande do Sul, dá para plantar em março. Tá em norte de Santa Catarina, às vezes, março ainda está quente, né? Dependendo, então, da precocidade que vem o frio da sua região. O estabelecimento é um pouco mais lento em relação à aveia, né? Então, se a aveia a gente consegue ter em 30 dias ter forragem, o azevém, talvez numa né, condição ideal, só com 40 dias, e na verdade daí ele ainda começa meio devagar, né? Ele vai produzir mais forragem lá na frente no ciclo dele, né? Lá para agosto, setembro, é que ele bomba a produção de forragem dele. Né? A alta ressemeadura natural. Então, se você permitir, né, que ele floresça e disperse as sementes no final do ciclo, no outro ano você tem azevém espontaneamente na área, tá? Tudo depende desse manejo do florescimento aí. Muito semelhante ao que a gente viu lá com estilosantes, né? A planta depende da ressemeadura, você tem que, no final lá do ciclo, permitir a floração, a degrana e a dispersão das sementes. Comparando com a aveia, o azevém tem um ciclo mais longo, 60, 180 dias, dependendo da sua localidade e de quando você plantou, né? Voltando só aqui. Então, um ciclo mais longo do que a aveia, mas, claro, tanto a aveia quanto a azevém, o ciclo vai depender da precocidade com que você fez o plantio. Então, plantou mais no cedo, vai conseguir maior produção de forragem, vai conseguir pastejo, né, por um período maior. Semelhante ao que a gente já falou lá sobre o milheto. Características agronômicas em relação a solo. Aí, comparando com a aveia de novo, se a aveia até vegeta bem em solos de média fertilidade, o azevém já é mais exigente, né? O azevém requer solos de alta fertilidade, prefere solos mais argilosos, mais ricos em matéria orgânica, né? Responde bem à adubação, né? E tolera solos com excesso de umidade. Aí que é legal, tem aquela resistência, então, né, aos fungos foliares, né, à ferrugem, e aí também tolera essa situação aí de menos oxigênio no solo, com excesso de umidade, vegeta nesses solos mais úmidos. Produtividade, um pouco mais aí na média do que a aveia, 5 a 6 toneladas, e até 10, 11 toneladas de matéria seca por hectare ano, né? Então, o que leva a uma taxa de lotação um pouco também superior, comparando com a aveia, aí, 2 UAs, 2,5 UAs por hectare, nesse período, né, até 180 dias aí de vegetação do azevém. Valor nutritivo é altíssimo, né, até de maior valor nutritivo do que a aveia, 15 a 25% de proteína, 68, 73% de digestibilidade ou de NDT, também pura folha no relvado aí pastejável, se estiver bem manejado, então isso dá uma velocidade de ingestão, né, para os animais e aí levam muito nutriente digestível, né, para a pança, bem aceito por todas as espécies animais, e a toxicidade, mesmo que a gente falou lá para a aveia, né, uma planta muito tenra, muito nutriente digestível. Se houver uma mudança brusca da dieta, né, vem lá de um pasto de verão, que já estava mais fibroso, e aí entra no azevém, né, pastejo assim livre, né, sem ser pastejo horário, pode ocorrer diarreias. E aí a gente tem um prejuízo na média do ganho de peso ou de leite, né,
desse período aí. Porque o animal dá uma patinada no começo ali até se adaptar, né, e cessar essa diarreia e começar a ganhar peso, né? Então, se fizer uma adaptação com pastejo horário, ou até mesmo, até brinco, né? Se dá uma sujada na dieta do animal com uma forrageira mais fibrosa, né? Para evitar essa questão da diarreia. Ganho médio diário, então, de 900, 1 quilo, de média desse período é possível, né? Pode chegar pontualmente, aí, você medir direitinho no mês, o animal ganhar 1,2 kg por dia, né? Um bovino, ovinos aí 180, 200 gramas por dia e produção de leite de 18 litros de leite por vaca dia, né? Se tiver genética para isso. É produtividade animal, fazendo a multiplicaçãozinha lá, taxa de lotação vezes o desempenho individual, por esse período de utilização, dá essa produtividade animal aí de 600 quilos de peso vivo por hectare, né, até 5.000 litros de leite, ou quilos de leite por hectare nesse período. Uma excelente produção animal, né, ou produtividade nesse período só, né, depois você ainda consegue fazer produtividade ainda no período de primavera e verão, né, dá uma média anual aí muito boa, né. Consórcio. É aquela mesma estratégia lá que já comentei para a aveia, né? No caso, a foto aí é um azevém com trevo branco, cultivar em treveiro. Então, se consorcia muito bem com as leguminosas e com as gramíneas também, com a complementaridade de ciclo e de dieta. Em relação aos cultivares, então, o azevém, esse tipo de azevém, chamado de azevém comum, eles são cultivares diploides, né? 2N. E os cultivares tetraploides são sementes maiores e de plantas com folhas mais largas, mais escuras. Veja aí na imagem, está comparando, né? Sementes de cultivares tetraploides e cultivares diploides. Veja o tamanho da semente, né? Sementes tetraploides são mais granadas e depois também folhas mais largas e mais escuras. Aí, quando a gente pega dentro dessas sementes comuns, então, nós teríamos aí duas variedades que ocorrem por conta da seleção. Porque em locais que usam azevém somente inseridos em um sistema de agricultura, para formação de palhada, toda aquela história, né? Essas sementes são colhidas mais cedo, para que depois já seja feito o plantio de soja, agora, né? Final de setembro, aí a turma já está largando o plantio aí de soja, então tem que colher essa semente do azevém precoce. Então, acabou selecionando, né, materiais precoces. Né? E esse material precoce ele é interessante nesse sentido, né, que ele esteja inserido dentro desses sistemas exclusivamente agrícolas. Porque para os sistemas de pastejo, eu me interesso por cultivares de ciclo mais longo. Né? E aí eu tenho que comprar, então, sementes dessas regiões pecuárias, né, que, então, selecionaram naturalmente esses cultivares de ciclo mais longo, porque eles mantêm o pastejo até mais tarde, depois retiram o gado e vão colher sementes, então, daquelas plantas mais tardias, né? Isso faz com que o ciclo de pastejo seja prolongado. E aí também tem os cultivares lançados pela Embrapa, aqui, dois exemplos, né, de azevém, o BRS Integração, e o nome já diz, né, ele é mais adequado, então, para os sistemas integrados, se trata de um cultivar mais precoce. E o BRS Ponteio, aí se trata de um cultivar de um ciclo mais longo, mais adequado aí para os sistemas pecuários. Tudo bem, turma? Alguma coisa? Azevém? Vamos lá, então. Bora para as leguminosas temperadas. Trifolium repens é o famoso trevo branco. Essa planta aqui é facilmente, né, identificada aí, né, por esse capítulo globoso aqui, que é a sua inflorescência, formato de capítulo, com muitas flores da coloração branca, aí, ou às vezes até um pouco lilás, né? Pode pegar uma tonalidade um pouco mais lilás, aí, mas predominantemente flores da cor branca. Uma planta
apesar do nome, trevo, né? Mas não é o trevo da sorte, porque não é de 4 folíolos, é o trevo de apenas 3 folíolos. Está aqui um folíolo, e que tem como característica essa marca d'água, né? Esse é o trevo branco. Ele tem origem no leste do Mediterrâneo, é uma leguminosa de clima frio e perene. Né? Atualmente é amplamente distribuída nas regiões temperadas do globo. Aí. Questões morfológicas, crescimento herbáceo e estolonífero rizomatoso. Opa! Parece aí alguém que a gente já viu lá, uma leguminosa tropical, né? Quem que tem? Uma leguminosa tropical que tem estolões e tem uma espécie lá também que tem rizomas. O amendoim forrageiro, né? Opa, então tem aqueles mecanismos de perenidade lá, né? Ó, o estolão, né? Nos nós vai ter um enraizamento, a emissão aqui de uma haste, né? Há lá o rizoma no sistema como subterrâneo, né? Sistema radicular aqui, pivotante. Tem até aqui, parece que os nódulos, né, da simbiose com os rizóbios, bradirrizóbios, para fixação biológica de nitrogênio. A folha trifoliolada, esses folíolos bem ovalados, né, obovados, com as bordas serrilhadas, e, como eu já disse, essa marca d'água característica aqui. A inflorescência tipo capítulo tem aqui 200 flores, né, brancas aí, e que vão dar origem a uma semente bem pequenininha. Ó. Aqui é a escala, ó, aqui tem 1 milímetro. Então, são sementes de mais ou menos 1 milímetro aí, né? As sementes pequenininhas aí do trevo branco. E aí, para você fazer o plantio, você tem que fazer inoculação, tá? Para que haja essa simbiose com as bactérias. E você vai no catálogo lá de estirpes, né? De risóbios, bradirrisóbios, nesse catálogo aí da SEMIA, do Ministério da Agricultura, para ver qual é o risóbio que você tem que utilizar no caso do trevo branco. Aí são vários disponíveis, tá? Bom, trevos. Os trevos gostam de solo de alta fertilidade. Tá? E aí, principalmente o trevo branco, ele gosta, comparado com o trevo vermelho, que nós vamos ver depois, gosta de fósforo. Né? E os trevos, essas leguminosas aí, não toleram acidez do solo. Ela gosta de pH 6, 6,5, né? Por quê? Porque em condições de acidez, não ocorre a simbiose com os micro-organismos fixadores de nitrogênio. E aí essa planta vai ficar mal nutrida, tá? Então, tem que fazer análise de solo para primeiro corrigir o solo, né, com calagem, tirar o alumínio da subsuperfície com gessagem, verificar as questões de micronutrientes, molibdênio, boro, que são importantes para essa correta, né, e abundante nodulação das bactérias fixadoras de nitrogênio. Solos úmidos, opa, combina lá legal com a Zevém, então, que também tolera solos úmidos, né? E ela é tolerante ao sombreamento. Então, o que faz com que o crescimento estolonífero dela, né, paralelo ao solo ali, né, mais essa tolerância ao sombreamento da gramínea, às vezes mais alta ali no manejo, né, ela conseguir viver bem nesse ambiente, né? Produção de 7 a 11 toneladas de matéria seca por hectare ano, quando cultivo solteiro, vamos supor, por produção de um feno, né? Ou servir no coxo, balanceando dieta com outros ingredientes, ou produções de 2,8 a 5,5 toneladas de matéria seca por hectare ano no consórcio, com uma participação aí de 20 a 30% da leguminosa no consórcio com a gramínea. Um alto valor nutritivo, né? Então, altos teores de digestibilidade, proteína, cálcio, os minerais, né, em geral, mais do que as gramíneas aí.
bem aceita por todas as espécies, e a questão é como lá na alfafa, né, a ocorrência de timpanismo, aquele excesso de gases e o acúmulo desses gases no rumen, devido ao elevado teor de proteína de alta degradabilidade ruminal. Pode ser utilizado no consórcio aí, na lotação contínua ou rotativa. O trevo branco, diferente do trevo vermelho, ele resiste esse pastejo mais intenso, mais rente ao solo, né? E até em situações de lotação contínua, talvez haja até um superpastejo ali da gramínea, o trevo branco ele alastra, né? Ele pode até começar a dominar o relvado nessas condições, porque esse hábito de crescimento dele estolonífero, ele consegue colocar uma boa área foliar bem rente ao solo, né? O que protege ele ali do pastejo, principalmente do pastejo bovino. E ele pode até começar a se alastrar na área e causar problemas aí de timpanismo, quando nessas condições, né, de uma lotação contínua, com um pastejo um pouco mais intenso, em que vai favorecendo a leguminosa. Ele se mistura bem, então, como a gente já disse, com aveia, com azevém, com outros trevos, com cornichão. E na mistura, né, essa mistura de gramíneas com trevo branco, vai proporcionar aí alto desempenho, tanto de carne quanto de leite. 1,2 kg de ganho de peso por cabeça dia no gado de corte, né? 18 litros de leite por cabeça dia, aí no caso, gado de leite. E lembrando que essas leguminosas, né, são apícolas, né, se beneficiam da visita desses insetos, né, das abelhas, para produzir sementes mais vigorosas, né, mais pesadas, e também é possível você plantar essas leguminosas aí para a produção mesmo de mel, né? São plantas bem apícolas. E aí, como exemplo de cultivar um Trifolium repens, trevo branco, cultivar BRS entreveiro, lançado em 2014, né? E já só o tamanho desses folíolos, né? Me impressionou esse monocultivo aí, bastante massa mesmo e planta bem robusta, né? Ok? Vamos agora para o trevo vermelho, Trifolium pratense. Outra espécie, então, né? A origem do trevo vermelho é a Ásia, o sudeste da Europa, uma leguminosa de clima frio, clima temperado, e agora não mais perene, né? Uma leguminosa aí, bom, perene, no entanto, bianual, né? Na verdade, bianual aí. Você consegue, com uma ressemeadura, né, ter uma emergência natural no outro ano, né, até numa participação boa, mas depois tem que ser ressemeado o trevo vermelho. Existem outros trevos, várias espécies de trevos existem, na verdade, né? E existem daí espécies e cultivares trianuais que conseguem até uma ressemeadura a mais, né? Tá? Mas no caso do trevo vermelho aí, digamos, ele é bianual. O hábito de crescimento, diferente do trevo branco, agora é um crescimento ereto ou decumbente, como a gente está vendo aqui nessa planta, né? Decumbente é aquele caule que vem primeiro paralelo ao solo e depois fica ereto, né? Então, são cultivares ou eretas ou decumbentes. Então, quer dizer, uma planta que, apesar de formar uma base, né, da planta aqui com pontos de crescimento, mas ela não tem aquele enraizamento nos nós, né? Ela elonga, então, as hastes, né? E expõe, então, os seus meristemas aqui para ser desfolhado, né? E aí é menos resistente, então, àquele pastejo mais intenso, né? Comparando aí com o trevo branco, né? Devido a esse hábito de crescimento diferente, né? Mas são também trifolioladas, tá? Os folíolos são um pouco mais lanceolados do que do trevo branco, veja, né? O trevo branco era um folíolo mais ovalado, né? Aqui um pouquinho mais lanceolado, comparando, e tem esse V como marca d'água aqui, né? Em cada folíolo.
A inflorescência também é tipo capítulo globoso e tem aí 120, 150 flores da cor de rosa, né, ou roxa, o que caracteriza aí o trevo vermelho, né? Também o que diferencia do trevo branco é que as suas sementes são maiores, o dobro, o triplo do tamanho das sementes do trevo branco, né, o trevo vermelho. Isso faz com que o estabelecimento do trevo vermelho seja um pouco mais rápido. Então, também naquele consórcio, né, na mistura lá, o trevo vermelho vem fornecendo forragem mais cedo, né, do que o trevo branco. Solo. Ele tolera até solos semi-profundos, digamos assim. O solo não precisa ser tão profundo, mas tem que ser bem drenado, tá? Diferente lá do trevo branco, aqui solos mais drenados, de boa fertilidade. É um pouco menos exigente em fósforo do que o trevo branco, tá? Produtividade de 8 a 10 toneladas no cultivo exclusivo e não suporta o pastejo intenso comparado aí com o trevo branco, devido ao seu hábito de crescimento ser mais ereto, mais decumbente. Agora, o valor nutritivo é até mais alto do que o trevo branco, se assemelhando aí ao valor nutritivo da alfafa, né? Aceita por todas as espécies animais, no entanto, também tem aquele problema, né, da toxicidade, do timpanismo. Está aqui um cultivar lançado pela Embrapa, né, o mesclador de Trifolium pratense, o nosso trevo vermelho. E agora eu queria mostrar para vocês só essa página aqui da Embrapa, que traz um catálogo, né, de vários lançamentos de cultivares da Embrapa, de várias plantas, né? Então, galera, aqui nessa página da Embrapa, ó, ela nos fornece os lançamentos de cultivares aqui de várias plantas, né? Então, por exemplo, lá da aveia, né? Ó, os últimos lançamentos aqui foi o BRS Madrugada, tem a BRS Centauro, BRS Neblina, essa é de aveia preta, né? Aveia preta aqui também, Embrapa 29 Garoa. Então é bacana que você tem aqui daí, né, como ver certinho, né, as características de cada cultivar aí que são lançadas, né? Então, de aveia, o que mais a gente teria aqui? Vamos dar uma fuçada, o que tem de forrageira temperada aí, ó. Azevém, ó, o que tem de azevém? BRS Integração, já falei, o BRS Ponteiro. Banana, batata doce, berinjela, braquiária, capim, elefante, ó, capim. E mais? Aí, centeio. Um centeio, tanto para grãos, né, mas tem forrageira, tem cultivares forrageiras também, né? Então, centeio, aí uma outra gramínea de clima temperado, né, que pode ser utilizado lá naquela mistura, né? O centeio que vai trazer forragem mais precocemente. Tem dois cultivares aí, centeio BRS Progresso e BRS Serrano. Cevada, cevada também. É também uma planta forrageira, né? Além de fazer nossa alegria, cevadinha, suquinho de cevada, os animais também consomem a cevada e tem vários cultivares, né? Aí tem que ver aqui, dentre esses, quais seriam cultivares mais destinados à produção de forragem. Opa, falta não. O que mais? Estávamos em centeio? Cevada. Oxi. Cevada. Cornichão. Então, cornichão é uma leguminosa, clima temperado, perene. Cornichão vem sendo bem usado. E agora foi lançado aí um cultivar da Embrapa, BRS Posteiro. Vamos ver quando foi lançado, 2014. E aí você vem aqui, você tem a publicação, né? Vamos ver, sempre as mais recentes, as publicações são mais informativas e tal. Esse caso aqui é só um panfleto aqui. Cornichão, né? O que mais que tem aqui?
Mandioca, maracujá, milheto, milho, soja, sorgo, tomate, trigo. Trigo dá para ser usado como forrageira também. Feno de trigo. Aí vão ter os trigos graníferos, né? E deve ter algum trigo forrageiro aqui. São vários cultivares aqui de trigo lançados pela Embrapa, né? Triticale também. Triticale é utilizada em pastejo, produção de forragem aí. Tem cultivares também forrageiros de triticale. E aqui, ó, triticale surubim, harmonia e saturno. Beleza, turminha? Então, bom, moçada, é isso aí que eu tinha para hoje. Obrigado aí pela atenção. Vamos ver se ficou alguma dúvida aí, alguma pergunta, algo a acrescentar, alguma correção. Se não tiver agora, entre em contato aí depois.